E abra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Onde iremos fazer a leitura a partir do versículo de número 5. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, a partir do verso 5. A igreja de pé, por favor. Onde a palavra do Senhor nos diz: Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beba desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Apenas até aqui. Vamos ler apenas mais 2 versículos para nós fecharmos. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Agora volte uma página e vamos ler o versículo de número 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Todos repitamos juntos. E era necessário passar por Samaria. Ainda de pé, feche seus olhos, incline sua cabeça e oremos. Soberano, santo e eterno Deus, Altíssimo Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, nesse momento, ó Deus, te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Deus, através, Senhor, do nosso louvor, Senhor, de nossas vidas, oferecemos a Ti, ó Pai. Ó Deus, a nossa gratidão, porque sem Ti nada somos, Senhor. Tudo que temos, Senhor, vem de Ti. Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, nesta noite. Prepara agora, ó Deus, os nossos corações para receber essa preciosa semente. Ó Deus, que possamos, ó Deus, receber aquilo que vem direto do Teu trono, Senhor. Que não seja o homem, mas sim Tu a falar, Senhor, neste momento. Ó Deus, fala aos nossos corações, porque precisamos ouvir a Tua palavra. Palavra que edifica, palavra que transforma. Palavra, ó Deus, que nos orienta, ó Pai, neste mundo tenebroso o qual vivemos. Palavra, ó Deus, que é como bússola, Senhor, para nos guiar no deserto desta vida. Senhor, que o Senhor possa derramar, ó Deus, óleo, Senhor, que nesse momento desce direto do seu santo trono. Óleo esse, Senhor, que vem através do Teu Espírito Santo, ó Deus, derramado sobre nós. Pai, que possamos sair daqui, ó Deus, resplandecendo o brilho desse Espírito, ó Deus, em nossos rostos.
Que possamos sair daqui, ó Deus, repletos, ó Deus, da Tua presença, do Teu Espírito Santo, inundando, ó Deus, os nossos corações. Que possamos sair daqui, ó Deus, contagiando, ó Pai, aqueles que ainda não conhecem a Tua verdade. Verdade que salva, que edifica, que transforma, que cura, que liberta, ó Deus. Senhor, ser conosco, ó Pai, neste momento, ó Deus. Ser conosco que nos ajude, porque sem Ti nada somos. Fala, ó Deus, ao Teu povo. É o que lhe pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podei tomar assento. Glórias ao Seu nome, Senhor. Irmãos, aqui nós vemos aqui essa parte em que João Marco, ele nos escreve, e uma palavra que chamou a atenção durante essa leitura, um versículo, foi justamente o versículo de número 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Como o próprio texto aqui revela, Samaria era um local meio assim que podemos falar de hoje assim, problemático. A comunicação era proibida entre os judeus e os samaritanos. Esse problema ele começa mais ou menos 900 anos antes deste acontecimento, desse encontro de Jesus com essa mulher de Samaria, essa mulher samaritana. 900 anos antes, após a morte de rei Salomão, nós temos ali a divisão do reino de Israel. O reino se divide em dois, e o reino do sul, que é formado pelas tribos de Judá e Benjamim, e temos ali o reino do norte. Após a morte de Salomão, seu filho, Roboão, ele assume o reinado. Mas logo o povo se volta contra o herdeiro de Salomão, o sucessor, e 10 das 12 tribos de Israel, elas aclamam a Jeroboão como rei. Daí vem a divisão. Reino do sul, Judá e Benjamim, passa a ter como rei Roboão, continua como rei. E o reino do norte, formado pelas outras 10 tribos, passa a ter como rei Jeroboão. E é interessante que o que acontece é que naquela época, o local de adoração sagrado para os judeus era Jerusalém. E o rei Jeroboão, ele nota que estava havendo o quê? Uma migração, uma ida, porque era costume desse povo, ele ia até Jerusalém cultuar a Deus. E ele manda construir 2 templos, um em Betel e um em Dan, tentando impedir que o povo fosse a Jerusalém. Aí o primeiro erro, porque Deus, ele não dá o povo ao rei, porque ele já é o rei e senhor. O povo, Deus, ele presenteia o povo com um rei. E no momento em que aquele rei, ele se acha dono do povo, ele já comete ali o adultério espiritual. E na construção desse templo, o povo começa a adorar deuses estranhos, deuses pagãos. E ali há uma divisão total entre reino do sul e reino do norte. Acelerando um pouco, que eu não quero botar o foco aqui, mas é apenas uma introdução. Futuramente, o reino do norte, ele é dominado pelos assírios, que os levam cativos, e logo eles trazem várias pessoas de fora, vários estrangeiros. Daí, então, o povo judeu, eles passam não mais considerar aquele povo, aquela mistura, como sendo judeus. Eles passam a considerar que eles são descendentes de populações estrangeiras. Com aquele conflito não mais se falam. Ou seja, Samaria passa a ser um território proibido. Proibida a comunicação com aquele povo que não mais faz parte de Israel. Daí o nome dali, o termo é as 10 tribos perdidas de Israel, porque essas tribos foram levadas daquela região. E os que ficaram se misturaram com os estrangeiros trazidos pelos assírios. Logo, a capital, lá atrás, do Reino do Norte, Samaria. E o povo de Samaria, logo, fica sendo esses, os quais é proibida a comunicação.
Aí nós vemos aqui por que esta mulher, ela questiona a Jesus, dizendo aqui no versículo 9, como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Então, a comunicação proibida. Mas agora vamos começar aquilo que Deus colocou em nossos corações. Algo que me chama a atenção, muitos devem estar questionando, mas poxa, hoje culto dos homens, e o Alexandre vem falar da mulher samaritana. Sim, porque nós aprendemos uma grande lição. Alguns pontos aqui deste encontro chamam muito a nossa atenção. Em primeiro lugar, era ali a hora sexta, se era a hora sexta, meio-dia. O calor muito forte, aquela mulher ali tirando água, e ela buscava ali, como qualquer um de nós, o material para saciar a sua sede. E Jesus, quando a encontra, ele fala que qualquer um que beber daquela água, logo voltaria a ter sede. Mas aquele que beber da água que ele tem a oferecer, esse nunca mais terá sede. Logo nós podemos observar aqui nesse trecho um recado que hoje, nos dias de hoje, nós deixamos às vezes de buscar a presença de Deus, presença a qual pode realmente suprir as nossas necessidades. E buscamos, em primeiro lugar, cegados muitas vezes, coisas materiais. Nós, homens, temos aquela questão de, na maioria das vezes, mesmo vivendo dias modernos, de sermos o provedor da casa. Então nós temos a obrigação realmente ali de trabalhar, de trazer ali o sustento. Claro, em muitas famílias sendo ajudados, as mulheres também hoje se fazendo presente. Então a palavra também que se encaixa para você, minha irmã, que hoje está aqui cultuando a Deus conosco. E nós simplesmente buscamos apenas esse material. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso alcançar aquilo. E simplesmente pegamos nosso tempo, a nossa força e dedicamos quase que totalmente a isso. É o que aquela mulher estava fazendo. Ela estava ali, vocês imaginem uma mulher num poço, deveria ter uma grande profundidade, sozinha jogando aquele balde, puxando ali com a corda, fazendo esforço, empenhando ali todo o seu tempo, todo o seu esforço para trazer aquela água que iria saciar a sua sede. Mas Jesus mostra a ela que aquela água ali que estava no poço, o poço de Jacó, era uma água que iria saciar a sede dela momentaneamente. Logo, ela estaria de volta àquele poço, fazendo novos esforços para poder saciar aquela sede física. Mas Jesus mostra a ela que Ele é o detentor da água, que ela bebesse dessa água, não teria mais sede, porque se trata de uma água espiritual. Aqui Jesus ele fala do Espírito Santo de Deus, que no momento em que nós encontramos a Deus e nós recebemos o seu Santo Espírito, esse Espírito jorra do trono de Deus e nos preenche como vasos vazios, e nos enchemos e passamos a transbordar, e temos as nossas necessidades, nossa sede espiritual saciada. Jesus, ele mostra isso àquela mulher. Ele mostra a ela que aquela água do poço de Jacó, da herdade de José, ou seja, que Jacó havia dado a seu filho José, algo precioso naquela época. Ainda hoje, temos estudos aí que falam que um dos grandes fatores para futuras guerras será a água potável, porque já falta água em todo o mundo. Ou se bem na maioria, hoje do mundo já se falta água potável, já existe uma grande preocupação. Então você imagina naquela época, com poucos recursos, num lugar árido, um poço de água potável, algo valioso. Algo realmente que todos almejavam, todos buscavam, mas Jesus mostra que aquilo dali, diante da sua presença, diante daquilo que ele tinha a oferecer, e que hoje ele tem também a oferecer em nossas vidas, nada tem valor comparado com aquilo que Deus quer acrescentar na nossa vida.
E aí nós adiante, nós começamos a olhar e ver que aquela mulher logo após esse encontro, ela questiona. Ela começa a perguntar: Senhor, mas como tu pode tirar dessa água? Seria tu maior que Jacó que cavou esse poço? Ou seja, um ponto de quê? Questionamento. Isso fala ao meu coração. Muitas vezes estamos ali na presença de Deus, buscando a Deus, temos um encontro com Deus, mas lá dentro da nossa intimidade, questionamos. Será? Será que o Senhor realmente vai ouvir minha oração? Eu tenho errado contra Deus, em algum motivo, algum momento errei? Será que realmente eu tenho orado? Mas será que realmente o Senhor vai suprir as minhas necessidades? E ali Jesus, ele fala com ela, e essa mulher, ela nos mostra isso, esse sentimento humano de questionamento. Mas quando Jesus fala para ela, que se ela conhecesse realmente aquele que estava falando com ela e pedisse da água e não teria, ela percebe que há algo de diferente. Ela percebe nas palavras, ela sente ali realmente que aquele homem não é um homem comum, não é um homem normal. Que aquele homem está ali para quebrar os paradigmas, ele está ali com a aparência de um homem judeu, já quebrando totalmente esses dogmas, esse costume épico do judeu não falar com o samaritano. E Jesus, ele vai de encontro a ela, e Jesus, ele simplesmente se dirige a ela, e ele pede. Então essa mulher percebe que ali tem algo de diferente. Logo, ela sente o desejo, ela expressa a vontade de experimentar esta água que Jesus lhe oferece. E aí é o interessante que Jesus, ele faz o quê? Ele diz para ela: vai, chama o seu marido e volte aqui. E o que aquela mulher faz? Ela poderia simplesmente olhar: então tá bom, eu estou indo, daqui a pouquinho eu volto, dá licença, sair. Mas não. Aquela mulher, já comovida com a presença de Deus, reconhecendo que aquele homem realmente tinha algo de diferente, que aquele homem era da parte de Deus, ela percebia nele ali algo realmente poderoso, algo que talvez fugisse da concepção dela, algo diferente que ela ainda não tinha experimentado tal presença. E ela confessa para ele: Senhor, eu não tenho marido. E logo ele mostra a sua onisciência quando ele responde para ela: falaste bem, quando disseste que não tem marido, porque já tiveste 5, e o que hoje tem não é teu. Isso nos fala que o Senhor, ele sabe de todas as coisas. O Senhor, ele está presente em nossas vidas. O Senhor, ele está pronto a nos abençoar. Mas ele quer que, em primeiro lugar, reconheçamos a sua onipotência. Reconheçamos que apenas ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. O Senhor, ele quer sinceridade, fidelidade. Ele quer ouvir de nossos lábios a confissão de nossos erros, que ele já sabe. Mas ele precisa de um sinal, ele quer ouvir de nós, ele quer ver sinceridade em nossos corações, ele quer ouvir palavras de confissão de nossos lábios, falando para ele sobre os nossos erros, falando para ele, expondo para Deus aquilo que poderia ou pode ter sido em algum momento de nossas vidas, como posso colocar, aquilo que pode ter sido impedimento para recebermos as bênçãos de Deus em nossas vidas. E essa mulher, no momento em que ela reconhece, no momento em que ela simplesmente confessa ali a ele que não tem, ela está usando de sinceridade, ela está abrindo o seu coração, e nós sabemos que Deus, ele não resiste a um coração quebrantado. E vocês imaginem essa mulher que está ali, para um homem que ela até então não conhecia, e ela está abrindo ali a sua intimidade, ela está contando a vida dela para aquele homem. Isso fala de confiança, irmãos. Dentro de um relacionamento tem que haver confiança.
Deus se agrada do homem que confia em Deus. Deus, ele se agrada do homem que tem um relacionamento sincero com Deus. Nós vamos ver isso aonde? Principalmente, como todos sabem, isso é muito citado, Davi. Por que falamos que Davi era homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Davi era passivo de erro, e todos nós conhecemos a sua história. Sabemos dos seus erros, dos seus tropeços, sabemos das consequências que esses erros causaram na vida daquele que foi ungido de Deus. Mas acima de tudo havia sinceridade. Porque Davi, quando ele adorava o Senhor, quando ele buscava a presença de Deus, ele colocava diante de Deus os seus erros, ele reconhecia a responsabilidade. O que eu quero dizer essa noite, amados, o que Deus coloca nos nossos corações, cada um de nós tem uma Samaria dentro de si. Cada homem aqui neste lugar tem uma Samaria dentro de você, meu irmão. Samaria nos fala de lugar proibido, nos fala de lugar de vergonha, onde escondemos aquilo que por algum momento nos causou vergonha perante ao nosso Deus. O povo de Israel queria esconder, queria apagar Samaria. O povo de Israel queria simplesmente negar a existência de Samaria. E nós, homens, muitas vezes temos essa vontade de esconder, de apagar algum erro, alguma mágoa, alguma palavra proferida, algum pensamento, alguma ação que não tenha sido agradável aos olhos do Senhor. E nessa noite, Jesus está passando por Samaria. Nessa noite, como diz aqui no versículo de número 4, é necessário passar por Samaria. Necessitamos que Jesus passe por Samaria. Jesus, ele está presente aqui essa noite. Jesus, ele está visitando dentro de nós a nossa Samaria. Aquele local fechado, secreto, que guardamos ali a sujeira. Aquele local que escondemos ali aquilo que nos envergonha. Mas Jesus, ele é especialista em quebrar o protocolo. Jesus, ele vai de encontro, e nesse momento, ele está simplesmente nos visitando. Visitando a nossa Samaria. Nos dando a oportunidade, assim como ele deu àquela mulher, de um encontro real com ele. Ele está nos oferecendo a água, da qual se nós bebermos, não iremos mais ter sede. Ele está nos oferecendo um encontro real, um concerto. Ele está querendo ouvir de cada um de nós, em nossa intimidade com Deus, confessarmos a Ele aquilo que estamos escondendo, aquilo que achamos que podemos esconder, aquilo que nos envergonha. Eu não sei, amado, o que Deus, aonde Deus exatamente Ele quer chegar, com quem Ele quer tratar, mas eu sei que existem pessoas neste lugar que Deus quer tratar. Eu creio que não é em vão que Deus nos dá uma palavra, um texto, e nos conduz, não é. Eu creio que essa palavra fala profundamente dentro do meu coração, em primeiro lugar, quando eu li esse texto. E eu sei que está falando em particular com cada um. Deus, Ele quer, nesta noite, o Senhor Jesus está presente. E Ele está te oferecendo a água que jorra direto do trono de Deus. Ele está querendo te oferecer essa água. Ele está querendo inundar o teu ser com essa água. A água, ela fala do Espírito Santo de Deus. Ela fala de vida, vida que vem direto do trono de Deus. Deus, Ele quer te dar vida nova. Deus, Ele quer realmente ali modificar, transformar. Ele quer fazer um concerto contigo, meu irmão, essa noite. Ele quer ouvir de você realmente ali a confissão. Ele quer sinceridade, assim como Ele ouviu daquela mulher. Ele quer simplesmente transformar a sua vida. Ele quer usar você para que você seja bênção na vida de outras pessoas, assim como aquela mulher foi. Porque a palavra de Deus diz que ela foi até Samaria e falou de Jesus para aqueles homens samaritanos.
E logo eles estavam ali aos pés do Senhor, ouvindo e ainda pedindo que ele ficasse com eles. E a palavra de Deus diz nos próximos versículos que Jesus fica ali por pelo menos 2 dias. Ou seja, aquela mulher teve um encontro com Deus, aquela mulher abriu o seu coração, usou de sinceridade, aquela mulher foi enchida da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Jesus abençoa aquela mulher vai até a cidade e ela consegue contagiar o povo daquela cidade, que logo estavam aos pés do Senhor. Jesus quer um encontro com você essa noite. Esse encontro ele marcou aqui. Ele te trouxe aqui, não foi em vão. Ele te trouxe aqui, não foi simplesmente para passear, para conversar. Mas ele te trouxe aqui, porque ele quer ter um encontro real com você. O Senhor quer te transformar nessa noite. O Senhor quer derramar sobre a sua vida essa água que vai suprir toda a sua sede, toda a sua necessidade. De repente, meu irmão, você está passando por uma situação difícil. De repente, você está andando angustiado. Você está andando ansioso. Você está andando simplesmente com insônia. Você está andando totalmente, atribulado realmente. Esse é o termo. Você anda por aí inquieto. Nada tem dado certo na sua vida. Você não tem tido paz. Você não tem alcançado paz espiritual. E às vezes fica se questionando por que de tudo isso acontecer. É porque falta você receber Jesus em sua Samaria. É porque falta você confessar o que você tem feito que não tem agradado ao Senhor. Deus, ele sabe de todas as coisas. Com certeza, ele já sabe o que você fez muito bem, porque ele é onisciente. Ele acompanha, ele vê todas as coisas, mas ele quer ouvir a confissão dos seus lábios. Ele quer saber o que você tem feito. Ele quer saber de você, ele quer ouvir, Senhor, tenho feito isso, isso e isso. E sei que não tem sido agradável aos teus olhos, Senhor. Mas eu estou aqui como teu servo, para lhe pedir perdão, para colocar os meus erros diante de ti, crendo que tu és aquele que pode transformar. Que tu és aquele que pode pegar todos esses erros, todos esses tropeços e lançar no mar de esquecimento. Que tu és aquele que a partir deste encontro pode mudar a minha vida, pode me encher com teu Espírito Santo e pode me usar como instrumento de valor em suas mãos.